Olá! Nós vamos concluir a leitura hoje da terceira questão de investigação dessa tese, dessa dissertação de mestrado, denominada Tarefa de Investigação sobre o tema Energia, um estudo com alunos de 10º ano, Ana Maria Rua Felipe Martins, no ano de 2014. Bem, então vamos agora para o capítulo 5. Vamos aqui localizar o capítulo 5. Vamos ler esse item aqui, ó. Avaliação efetuada pelos alunos. Então, já parou aqui na página. Deixa eu ver. Então, a avaliação que os alunos fazem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais só. Avaliação que os alunos fazem das tarefas de investigação decorre dos dados recolhidos através das entrevistas em grupo focado, certo? Deixa eu ver. Das entrevistas em grupo focado. Dos documentos escritos e das notas de campo da professora. Esta categoria foi organizada em 2 subcategorias: gostos e interesses e trabalhos nas tarefas. Gostos e interesses. Vamos ver essa subcategoria. O que é que os alunos pensam sobre ela? Durante as entrevistas e no final de cada tarefa, os alunos foram questionados sobre o que gostaram mais e o que gostaram menos nas tarefas. A maioria dos alunos refere que gostou mais de realizar o roleplay e efetuar as experiências. Os seguintes exemplos foram retirados das entrevistas e revelam aquilo que os alunos mais gostaram nas tarefas. Aqui são os alunos da turma B. B4, da equipe B. A que eu mais gostei foi a última, basicamente, do debate. B3, eu também gostei dessa, dado o aquecimento global. Professor, e das tarefas em si? Gostaram mais de pesquisar, de juntar informação, de fazer protocolos? Da parte do refletir, realizar a experiência. Entrevista, grupo B. Professor, não? Ok. O que mais e o que é que mais gostaram? E o que é que gostaram mais? Do congresso, sim. Entrevista, grupo D. Nos exemplos anteriores, os alunos consideram a tarefa 5 como preferida, tal como a maioria dos alunos da turma. A realização de experiências também foi referida por muitos dos alunos como algo de que gostam muito de fazer. Os alunos também mencionaram o que gostaram mais durante as etapas das tarefas, como se pode constatar no próprio exemplo. Professor, das fases do processo, pesquisa, resposta à questão, o mais além é fazer atividade, o reflete, o que é que vocês gostaram mais de fazer nas tarefas? D3, a pesquisa, se calhar, a pesquisa permite-nos aprofundar mais do que o essencial, saber o essencial. Ao pesquisar, encontramos mais coisas do que precisávamos de saber. Acho que foi tanto a procura de informação como da resposta. Foi o mesmo grau de importância. O excerto anterior permite constatar que a pesquisa foi a etapa das tarefas de que os alunos mais gostaram, bem como descobrir a resposta às questões. Os seguintes excertos corroboram o mencionado anteriormente. Quanto aos gostos dos alunos, são 2 das respostas dadas à questão. O que mais gostaste nesta tarefa? E foram retiradas das reflexões finais da tarefa 1 e da tarefa 5, respectivamente. Tem um escrito ali dos alunos, mas está muito claro, eu não vou ler. Então, eu vou ler só o comentário da professora. Pode-se constatar que, ao longo das tarefas, a etapa preferida foi a pesquisa e a consequente resposta às questões problema.
Os alunos também tiveram a oportunidade de dizer o que menos gostaram nas tarefas. Como na maioria das tarefas, os alunos utilizaram para pesquisar na internet os próprios telemóveis e tablets, achou-se interessante saber como é que os alunos avaliam e utilizaram destes recursos. Professor, e o fato de usar um telemóvel, um computador? D6. É melhor o computador, porque no telemóvel a lentidão da internet também não ajuda muito. Mas com o telemóvel chegavam a mesma, não chegavam? Sim. Entrevista grupo D. No exemplo anterior, constata-se que os alunos preferem usar os computadores para efetuarem as pesquisas na internet, uma vez que acendem mais rapidamente a informação pretendida e estão mais habituados. No entanto, com os telemóveis também chegavam aos sites pretendidos, embora não à velocidade pretendida. Os alunos também referiram ter preferência pela utilização de um computador ligado à internet para fazer as pesquisas do que procurar informação no livro. O seguinte exemplo corrobora este fato. Não trabalhamos melhor com a internet. Nós trabalhamos melhor com a internet. D2. Tínhamos mais materiais de procura, para além de estarmos habituados mais à internet do que aos livros. Já sabemos pesquisar e há mais informação na internet do que nos livros, embora às vezes não seja verídica. Entrevista grupo D. No excerto anterior, os alunos reconhecem que estão mais habituados a efetuar pesquisas através de um computador ligado à internet do que a utilizar um livro para o mesmo fim. E consideram que estes últimos têm menos informação. No entanto, admitem estar conscientes que as informações presentes nos sítios da internet podem não estar corretas, o que não refere para as informações constantes nos livros. Os alunos desta turma nunca tinham realizado tarefas de investigação, pelo que considerou-se pertinente que efetuassem um paralelismo entre a aplicação de tarefas de investigação e o ensino tradicional. Os seguintes excertos são exemplos dessa avaliação. Aluno 1, eu acho que assim é uma melhor forma de aprender a matéria do que estarmos aí a levar com matéria e assim puxamos pela cabeça. E não é preciso. E com a ajuda dos nossos colegas também. Em vez de ser individual, assim, em grupo, debatemos os nossos conhecimentos e assim apresentamos uma melhor conclusão acerca do assunto. A2. Acho que foi mais fácil. Por exemplo, quando damos a matéria na aula normal, não temos tantas coisas para ver e para mexer. Assim podemos mexer nas coisas e experimentar e ver o que é que aquilo dava. Acho que foi giro. Eu gostei muito, acho que assim pomos logo em prática o que aprendemos e conseguimos relacionar e associar as coisas. E desde que haja depois a sistematização, que a professora fazia no final, a matéria fica logo na cabeça. Entrevista grupo A. Se existe mais alguma coisa a acrescentar a esta pesquisa e para além, C3, né? Daquilo que nós realmente tínhamos que saber, fomos adquirindo mais alguns conhecimentos daqui e dali. E acho que isso que enriqueceu a matéria, que nós tínhamos que saber do que aquilo só que o professor está na aula. Diz assim é melhor porque é assim foi descoberto e acabou. C6. É mais porque as atividades são interativas e despertam o nosso interesse, do que está só o professor a falar. Nós a pesquisar, ao menos interessamos-nos nisso. Entrevista grupo C. Nos exemplos anteriores, verifica-se a importância dada pelos alunos à interatividade das tarefas, ao trabalho efetuado em grupo e ao fato de terem que puxar pela cabeça, que em comparação com as aulas tradicionais, nas quais
estão mais acomodados a receber informação por parte do professor, tendo assim um papel menos ativo no próprio processo de aprendizagem. Outro fato referido pelos alunos foi a diferença entre serem eles a planificar ou a receberem um protocolo já feito, como se pode constatar nos seguintes exemplos. B1. Ao fazer o protocolo, nós já sabemos o que vamos fazer, porque às vezes a professora faz o protocolo e depois. B2. Temos sempre que tirar dúvidas com a professor. E no fim é que perceberam o que é que fizeram, e às vezes nem isso. E no fim é que percebem o que é que fizeram, e às vezes nem isso. Entrevista grupo B. D1. Por exemplo, ao longo da atividade, vamos percebendo, neste caso, ou simplesmente continuamos. Só percebemos na totalidade quando respondemos as perguntas iniciais, ou assim, enquanto que nestas atividades nós temos que perceber já desde o início. Entrevista grupo D. Os alunos consideram, assim, que quando são eles a produzir um protocolo, conseguem ver, ter uma visão global da experiência, enquanto que com o protocolo entregue pela professora, tem necessidade de tirar dúvidas, porque não entendem o que estão a fazer. Os alunos também avaliaram a aquisição de conceitos efetuada com as tarefas de investigação. C3. Acho que, em termos de conceitos, foi mais fácil para nós interiorizarmos a matéria porque foi pela linguagem que nós, nem toda, porque há termo científico, mas foi pela linguagem que nós estamos habituados e talvez assim percebemos melhor aquilo que realmente que pretende-se aprender. Entrevista grupo C. Eu acho que, tomando nós a iniciativa de querer fazer a atividade, acho que fomos enriquecer mais os nossos conhecimentos do que se fosse, por exemplo, a professora da matéria aí à frente, em que alguns iam estar atentos e outros não. Assim, acho que todos estiveram atentos, todos fizeram e pensaram sobre o assunto. Sim, entrevista grupo A. Consideram que tem parte mais integrante no processo de aprendizagem do que nas aulas às quais estão habituados. Trabalho nas tarefas. Os alunos não estão familiarizados com esse tipo de tarefas e foram questionados sobre o trabalho proporcionado por estas, quando comparado com o trabalho que tem numa aula mais convencional, Assim, nas entrevistas, os alunos referiram que, aluno C3, então, na minha opinião, acho que essas tarefas puxam mais pelos alunos, uma vez que são eles que têm que chegar a um objetivo e desenvolver e concluir tópicos sobre o mesmo. Pronto é o trabalho dele que está em jogo e a partir dele e das suas pesquisas que ele vai adquirir um certo conhecimento, que ele próprio adquiriu e saber e conseguir ter sucesso nesses tais exercícios e ter a noção que ele é capaz de fazer alguma coisa que não seja apenas com a ajuda do professor e influenciado apenas porque tens que saber aquilo e ponto final. E acho que é muito mais. É uma vontade para o aluno por parte do... a vontade para o aluno por parte do professor. Professor, ok, e tu? C6. Eu acho que, por ser interativo, o interesse do aluno é sempre muito maior. E quando nós aprendemos por nosso mérito, pelo nosso trabalho, eu acho que é uma coisa que nunca se esquece. Agora, quando é o professor explicar, podemos ficar a saber, mas não é a mesma coisa. É totalmente diferente, porque o interesse não é tanto. Não somos nós que estamos a participar. Não somos nós que estamos a procurar. É como se tivéssemos a papa toda feita. O professor diz e tá. Ali temos nós que procurar e tratar disso. E para além disso, o fato de estarmos em grupo
É uma forma de ouvirmos a opinião dos outros e também darmos a nossa. Acho que é muito mais enriquecedor. Entrevista Grupo C. Neste exemplo, os alunos associam as tarefas de investigação a um trabalho mais produtivo que o efetuado nas aulas convencionais, uma vez que têm que estar mais atentos, mais envolvidos no processo do que numa aula convencional. Outro aluno refere que, D4, aprendemos a trabalhar mais, ainda mais em grupo e adquirimos conhecimentos, mas, na minha opinião, acho que fazer a tarefa não é suficiente para saber tudo. Por isso, depois, há que fazer síntese ou explicar mesmo o essencial da tarefa que fizemos e depois aplicar em exercícios. Entrevista Grupo D. O aluno do excerto anterior, o aluno considera que, durante a aplicação das tarefas, aprendeu a trabalhar mais, mas ressalva a necessidade de uma sistematização no final das tarefas para melhor consolidar os conteúdos. O próximo exemplo também reflete que os alunos consideram ter mais trabalho na realização das tarefas de investigação. D2. É assim. Nas tarefas, eu acho que estamos mais atentos para que. D3. Somos nós que estamos a pesquisar. D1. Temos que estar mais atentos, porque somos nós que procuramos informação. Entrevista Grupo D. Neste exemplo, os alunos referem ter que estar mais atentos na realização das tarefas, porque são os próprios a procurar informação de que necessitam para a progressão da tarefa. Ao longo das entrevistas, os alunos indicaram o que pensavam sobre a integração mais habitual das tarefas de investigação. Seguidamente apresentam-se duas dessas respostas. D1. Eu concordo com o que o D5 disse. É uma maneira diferente de dar as aulas, mas só deveria ser dada de vez em quando. A professora disse que não se aplica a todas as matérias. Por exemplo, a lei de Stefan Boltzmann. Acho que se aplicava a todas as que fizemos, mas mais aquelas em que é preciso saber as leis. Mais que é preciso saber o porquê de serem essas leis. Por exemplo, uma atividade dessas de 3 em 3 semanas ou de mês em mês, acho que não fazia mal, mas eu prefiro as aulas convencionais. Sais menos cansado? Risos. D1 também tem que se dizer que por parte é por isso. Trabalhamos mais. Mas é mais fácil compreender a matéria se já nos for dito que é assim, do que ainda termos que perceber. Chegar lá e perceber o porquê de ser assim. Acho que de vez em quando não fazia mal, mas... Entrevista Grupo D. Às vezes é preciso sair da rotina. E se fosse sempre tarefas se calhar cansava. Dos exemplos anteriores, constata-se que os alunos consideram as tarefas de investigação mais cansativas e esse fato leva o aluno D1 a preferir as aulas convencionais. Este fato também é invocado pelos alunos para que a aplicação deste tipo de tarefas fosse mais espaçada, ou apenas de vez em quando, para quebrar a rotina das aulas convencionais. Síntese. Ao longo deste capítulo, apresentaram-se os resultados relativos às questões de investigação que orientam o presente trabalho. Em relação à primeira questão de investigação, os resultados revelaram que durante a realização das tarefas de investigação, os alunos sentiram dificuldades em adquirir competências conceituais, processuais e de comunicação. Ao longo da aplicação destas tarefas, os alunos conseguiram ir ultrapassando essas dificuldades, o que conduziu à aquisição de competências. Os alunos conseguiram, sentindo dificuldade em adquirir competências conceituais, processuais de comunicação.
Ao longo da aplicação destas tarefas, os alunos conseguiram ir ultrapassando estas dificuldades, o que conduziu à aquisição de novas aprendizagens. Para efetuarem essas aprendizagens, os alunos recorreram a várias estratégias, como a pesquisa de informação, a partilha de ideias, o questionamento e tentativa e erro, para conseguirem terminar a tarefa que lhes era pedida. Por fim, os alunos conseguiram uma avaliação positiva das tarefas de investigação. Consideraram que conseguiram adquirir aprendizagens mais significativas do que com o ensino tradicional, precisamente por estarem mais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, encerramos, o capítulo 5. Até o próximo encontro.